Livro de Jonas, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: Muito tempo atrás a mensagem do Eterno veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Ande e vá correndo para a grande cidade de Nínive e anuncie meu julgamento contra ela, pois não posso mais ignorar a sua maldade. Mas Jonas foi para Tarsis, em sentido totalmente contrário, para fugir da presença do Eterno. Ele desceu no porto de Jope e achou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e logo embarcou, pois queria ir para tão longe da presença do Eterno quanto ele pudesse. Fecha a tua Bíblia, coloca aí sobre a sua cadeira. Fecha os teus olhos também e vamos orar. Pai, você pode fazer nessa noite aquilo que nenhum psicólogo pode fazer. Você pode fazer nessa noite aquilo que nenhum médico pode fazer. Você pode fazer nessa noite aquilo que nenhum terapeuta, que nenhum homem, nenhum ser humano pode fazer. Você pode nos levar a um lugar de entender a tua completa vontade para nós. Por isso nós nos rendemos ao Senhor aqui nesse lugar. E nós declaramos: Jesus, você é tudo o que precisamos nessa noite. Por favor, fala com a gente, por favor. Abra o nosso entendimento, quebranta o nosso coração. Por favor, Espírito Santo, nos leva até a presença de Jesus agora e nos faça ouvir a voz do bom pastor. Eu te confio os meus 5 pães e 2 peixinhos, não é nada para mim, mas o Senhor pode multiplicar e alimentar toda uma multidão. Que o teu nome seja glorificado nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Livro de Jonas, profeta do Senhor, que foi levantado por um período, por um tempo, para ser voz profética para toda uma nação. Eu sei que você já viu talvez desenho, filme ou alguma menção a Jonas, até quem não lê a Bíblia, até as pessoas que não congregam na comunidade de fé cristã, já ouviram falar da história de Jonas. E Jonas, que era profeta levantado, capacitado pelo Senhor, ele foi levantado por um período para profetizar aos 10 reinos do norte. Esses 10 reinos eram chamados o reino de Israel. E antes desse período aqui que nós acabamos de ler acontecer, existe um período quase que oculto, que dentro da teologia a gente vai descobrir que Jonas foi uma voz profética para fazer com que Israel fosse uma grande potência militar, trazendo temor ao coração dos seus inimigos, principalmente a nação da Assíria. A nação da Assíria, que era o principal inimigo, a principal nação inimiga de Israel da época, foi enfraquecida por causa de uma voz profética chamada Jonas. Deus deu a Jonas um sucesso ministerial tremendo, um início de vida poderoso. Mas o tempo passou e agora veio a palavra do Senhor ao mesmo profeta, dizendo: Jonas, vai depressa até Nínive e lá você vai pregar. Jonas foi o primeiro profeta, ou não o único, mas o primeiro profeta transcultural da palavra. O que é isso? Foi o primeiro profeta enviado a um povo gentio. Geralmente os profetas eram levantados para falar com o povo de Deus. Agora Deus está levantando um profeta para um povo gentio, um povo ímpio, um povo que não tinha aliança com Deus. Mas qual é o problema? Que Nínive é a capital da nação inimiga de Israel. Tempos atrás, Jonas profetizou contra a Síria e agora Deus dá uma clareza para o chamado de Jonas. Eu quero que você vá à capital da Síria e que você pregue para eles. Eu quero que você faça aquilo que você não está com vontade de fazer. Porque a tua vida é minha. E você vai fazer isso porque eu tenho essa vontade para você. Só que Jonas,
ele se enche de disposição, não para cumprir o que Deus está falando. Diz a palavra do Senhor, se dispôs Jonas, mas para fugir da presença do Eterno. Eu acredito que não foi somente Jonas que teve essa problemática de querer fugir da presença de Deus. Eu acredito que todos nós temos um pouquinho, tanto de Pedro quanto de Jonas. De vez em quando nós somos impulsivos e negamos a Jesus, sim ou não? Acontece. E de vez em quando nós queremos criar rotas de fuga para tentar fugir da presença de Deus. E eu acredito que nessa noite Jesus queira falar com alguns Jonas que estão aqui nessa noite, sentadinhos, arrumadinhos, bonitinhos pós-carnaval, ouvindo essa mensagem profética. Jonas se enche de disposição. Agora imagina comigo, alguém que saiu de um sucesso ministerial, estava tudo certo, era profeta, a vida dele já estava boa, ele já tinha feito o nome dele, e agora Deus diz, cara, eu vou te dar uma clareza que vai te levar para um próximo nível, mas vai ser difícil. Vai esticar você, vai esticar o teu emocional, a tua alma, vai te levar a fazer uma coisa que você não está com vontade. Eu quero saber se eu posso contar com você. Já disse, Senhor, desculpa, mas isso que o Senhor está me pedindo, eu não posso te entregar. Está muito difícil. E então o que ele faz? Ele arruma uma malinha, arruma uma trouxa, imagina eu, e ele vai para a direção contrária. Nínive ficava para lá, então Jonas agora vai para o outro lado. Eu não quero saber do que Deus falou, eu quero ir para outra direção. E a palavra do Senhor diz que agora vai começar uma sequência de descidas de Jonas. Jonas desceu 5 vezes. Foram níveis de descidas para longe da luz do Senhor. Nós vamos chegar lá. Agora Jonas chega até Jope, ao porto, desce até o porto de Jope. E lá ele encontra um navio que está indo para Tarsis, onde nós acreditamos ser sul da Espanha. Um local agora que havia uma rota de navegação do bronze. Na época era um metal valiosíssimo. Jonas está indo agora para uma rota, para um plano de carreira, para um plano de aposentadoria que ele estava criando para si mesmo por não querer ouvir a clareza da vontade de Deus para esse tempo na vida dele. Em outras palavras, ele está dizendo, Senhor, eu não quero mais profetizar, então talvez agora eu queira investir na Bolsa de Valores, ser um empresário, fazer alguma coisa da minha vida diferente, que o Senhor me abençoe, mas eu não quero ser profeta. Eu não quero fazer isso que o Senhor está me pedindo, porque isso vai me provar demais. Então ele paga a passagem, a palavra do Senhor diz que ele compra o ingresso, ele paga a passagem do navio, ele entra nesse navio, só que com poucas horas de viagem, quando o navio já estava em alto mar, algo começa a acontecer. Aquela tempestade começa a vir violentamente contra aquele navio e pegar todo mundo que estava dentro do barco com Jonas, por causa de uma desobediência dele. Mas eu quero destacar para você, primeiro, essa fuga da presença que ele tenta fazer. Como que acontece a fuga da presença de Deus na nossa vida nos dias de hoje? Primeiro, só existe fuga quando existe clareza de Deus. Enquanto Deus não fala, não existe fuga. Se você não sabe o que Deus quer, como você vai fugir? Se você não ouviu a voz de Deus, para onde você vai fugir? Se Deus não deixou claro o teu chamado, se existe dúvida, a dúvida não faz ninguém fugir. O que faz alguém fugir é clareza. Quando algo está ambíguo, quando algo está duvidoso, quando você não tem certeza, você permanece. Agora, clareza assusta. Quando Deus diz, eu te separei para isso, ou eu quero isso da tua vida, ou eu quero que você dê esse passo de fé, ou eu quero que você renuncie tal coisa. Assusta ou não assusta? Clareza de Deus te dá a possibilidade de ou você dar um passo de fé e viver o que Deus está falando, ou dar um passo para trás e fugir do que Ele te pediu.
Deus foi claro com Jonas: eu quero que você vá pregar em Nínive. Ele disse: eu não quero essa clareza. O Senhor está sendo claro demais comigo. E quantas vezes da nossa vida nós já sabemos o que Deus deseja de nós? Nós já sabemos o passo que temos que dar. Nós já sabemos o perdão que temos que liberar. Nós já sabemos a conversa difícil que temos que ter. Nós já sabemos a quem procurar. Nós até sabemos que temos que confessar aquele pecado, sabe? Nós já sabemos, mas a gente está resistente. A clareza de Deus está nos confrontando. E não fazer o que se sabe, não fazer o que aprendeu, não fazer o que Jesus já te falou, é uma desobediência. Isso te estagna, isso te... Estagna? Ou estagna? Estagna foi o que eu falei. Isso te estagna. Isso te faz travar no reino espiritual. Porque existem pessoas dizendo: Deus, tu não fala comigo. Eu vou na igreja, parece que todo mundo sente uma nuvem de glória, todo mundo está cantando, parece que eu parei de ouvir a tua voz. Mas não é Deus que parou de falar. Deus continua falando no primeiro passo que Ele te pediu para dar. Na primeira voz que você ouviu, na primeira direção que Ele te deu, na primeira renúncia que Ele colocou para você, Deus está lá, parado, te esperando você obedecer o primeiro passo que Ele te pediu. Deus não foi embora. Deus não parou de falar com você. Deus não se esqueceu de você. Simplesmente possa ser que Deus esteja em silêncio porque você ainda não obedeceu a clareza que Ele te deu. Possa ser que por causa de algumas frustrações, circunstâncias, desculpas que nós inventamos, você ainda não tenha feito o que tem que ser feito. E talvez hoje você está cheio de disposição, mas para fugir da presença do Eterno. E posso te dizer uma coisa: dá muito mais trabalho fugir da presença do Eterno do que encarar a vontade do Eterno. Dá muito mais trabalho. Você tem que suar muito mais para correr de Deus. Porque você vai precisar todos os dias de uma distração maior do que a outra, de ocupar a tua mente, de tentar ocupar espaços vazios do teu coração, que só a presença de Jesus pode preencher. Viver longe de Deus dá muito trabalho. Correr de Deus dá muita canseira e tristeza. A gente perde muito tempo. É melhor se render. É melhor dizer: Deus, eu não queria fazer isso, mas eu não sei viver longe de você. Eu não queria, mas eu não quero te perder. Eu não quero ir para longe de você. Toda fuga começa depois de uma direção clara. E qual foi a direção que Deus te deu para esse tempo? 1 de Samuel 15:22 diz que é melhor obedecer do que sacrificar. O ano está só começando. Pare de sacrificar. Obedeça. Obedeça. Às vezes não é uma campanha de 40 dias de monte que você precisa. Às vezes é uma conversa difícil, sincera e humilde com a pessoa certa. Resolve angústias e nós de veneno na tua alma de uma vida inteira. Entende a diferença? O que Deus pediu para você? Aí Jonas, ele comete, por causa da angústia dele, de querer tentar fugir de Deus, olha as loucuras que Jonas faz. Ele comete 3 tipos de fuga: fuga geográfica, fuga espiritual e fuga emocional. Primeiro, ele sai do lugar que Deus falou. Eu estou aqui, eu tenho que ir para lá. Não quero, eu vou sair geograficamente. Por quê? Porque quando eu não obedeço ao Senhor, eu acho que o lugar que eu estou aqui é o problema. É o casamento que é o problema. Eu tenho que trocar de mulher. Eu tenho que trocar de marido. É a casa que é o problema. É o carro que é o problema. Eu tenho que comprar um carro novo. É a igreja, é a videira que é o problema. Quando eu mudar de videira, aí eu vou frutificar. Não é a geografia que é o problema. Somos nós. A gente que às vezes tem um ânimo dobre.
Às vezes que é a gente que, na mesma semana, de segunda a sábado, a gente começa servindo a Deus e termina servindo a Baal. É a gente, não é o lugar. Jonas acha que ele ia conseguir sair da geografia e ir para outra geografia, que ele iria fugir da presença do Senhor. Não dá. Vou sair de Vassouras. Vou sair dessa igreja. Vou sair dessa videira. Vou sair desse relacionamento. Vou sair... Não, é nós. É a gente que precisa mudar a mente, comportamento, caráter, coração, renunciar a atitudes, pecados. Jesus não mandou você deixar a sua cidade. Jesus não mandou você deixar a sua faculdade. Jesus não mandou você deixar a sua igreja. Jesus mandou você abandonar uma vida de pecado. O resto, continua onde você está. Só para de pecar. Aleluia. Aí ele faz a fuga espiritual também. Por quê? Ele está no barco, estou adiantando aqui, ó. Vai. Ele está na tempestade agora. Só que ele desce ao porão. Terceira descida. E ele está lá, está todo mundo em cima jogando as coisas no mar para aliviar o peso da carga. Todo mundo lá em cima já desesperado. Quando o capitão desce no porão, Jonas está fazendo o quê? Roncando muito. Dormindo. Agora, um cristão na tempestade, dormindo, o que é isso? Ah, mas Jesus dormia na tempestade. É outro tipo de história. É outra situação. Jonas estava fugindo, Jesus estava no propósito. Agora, Jonas estava fora do propósito e ainda por cima está fora, dormindo. Tempestade era para estar com a mão erguida, orando em língua, subindo o monte, jejuando, guerreando pela casa. Né? Tempo difícil, vida financeira apertada. Então o que o crente faz? Vai produzir azeite, vai orar. Bota a boca no pó, joelho no chão. Faz os irmãos ir para a sala de oração. Vamos, gente, vamos orar, porque a coisa está difícil. Mas não, a coisa está difícil e o crente está dormindo. E o crente está se entregando. Está difícil, a gente já sabe que está difícil, mas o que você está fazendo com o tempo difícil que você está vivendo? Você deveria orar mais no tempo difícil. É para isso que existem tempos difíceis, para te levar a orar mais, a depender mais de Deus, a ouvir melhor a voz do Espírito Santo. Tempo de fornalha é tempo difícil. Lembra da fornalha? Lembra? Sadraque, Mesaque, Abidnego na fornalha? Tempo difícil para o cristão é fornalha. Só que a única coisa que se perde e se queima na fornalha foram as cordas que prendiam os três. Mas nada se perde, ou seja, tempo difícil não veio para te matar, veio para te levar a exaltar a Jesus no meio do tempo difícil. Mas Jonas está dormindo no meio da tempestade, ou seja, ele arrastou para cima e disse, não quero saber mais agora também. Agora eu vou dormir mesmo, agora eu não quero mais saber de vida com Deus também não. Salve-se quem puder e deixa tudo dar errado. Mas a palavra do Senhor vai dizer para os cristãos, desperta, ó tu que dormes. Desperta do teu sono profundo. Ele queria fugir da responsabilidade espiritual dele. Ninguém vai orar por você ou cumprir a oração. As pessoas podem orar por você, ministros podem orar por você, amigos podem orar por você, mas ninguém vai tirar a responsabilidade da tua vida de oração, da tua vida devocional, do teu jejum. É você que vai ter que acordar desse sono e começar a ir para um lugar de depender de fato do Senhor. Aí ele faz fuga emocional também. Por quê? Porque depois ele até diz assim, aí os caras chegam para ele, o que a gente vai fazer então? Ele disse, olha, a tempestade só está acontecendo por minha causa. Se eu não estivesse no barco, vocês não estariam padecendo. Por quê? Quem foge, a fuga nunca é individual. Sempre quando existe uma fuga da tentativa de fugir da presença de Deus, sempre quem está com você vai padecer. Se um pai decide fugir da presença de Deus, a família padece. Se uma mãe decide fugir da presença de Deus, a família padece. Se o marido decide fugir da presença de Deus, o casamento padece, ou não é?
Quem está no barco entra na tempestade por causa de alguém que está fugindo da presença de Deus. É verdade. Ah, pastor, então a solução então você mandar embora. Não. Aliança, vamos lá, vamos lutar pelo outro. Quem está entendendo? Amém. Só que agora ele faz uma fuga emocional. Ele chega para o cara, ele estava tão estourado, tão esquentado, que ele diz, o negócio é o seguinte, a culpa é minha, só tem tempestade porque eu estou no barco. Se vocês querem se livrar da tempestade, me pega e me joga no mar. Meio que ele estava querendo obedecer a direção do Senhor, mas emocionalmente ele não queria isso. Emocionalmente ele não queria ir para Nínive, ele não queria obedecer a Deus. Ele só estava com raiva das pessoas atrapalhando o sono dele. Fuga emocional. Quando você tenta por fora dizer que está bem, mas por dentro você ainda não derrubou essa parede de resistência e não obedeceu à voz do Senhor. Aí, começam as descidas dele. Ele se afasta em níveis de afastamento da presença do Senhor, ou ele tenta, na verdade. A palavra diz que ele desce ao porto, depois ele desce até o porão do navio, depois ele desce ao mar, depois ele desce ao ventre do peixe e depois ele desce ao abismo das profundezas. Ele desce. E cada nível de descida de Jonas, ele vai se afastando da presença, da luz do Senhor. Ele vai indo para longe, só que tem uma questão. Você pode tentar fugir de uma missão na tua vida, mas você jamais vai conseguir fugir da presença do Senhor. Jamais. Você pode tentar fugir do que Deus te pediu, do chamado, da vocação. Você pode tentar fugir de uma renúncia, mas da presença de Deus você jamais vai conseguir fugir. A palavra do Senhor diz, se eu subir aos céus, aí tu estás, mas se eu descer, último nível de agonia da alma, se eu descer ao mais profundo do abismo, ainda aí o teu espírito me sonda. Não tem como fugir de Deus. Não tem como fugir do que o Senhor tem preparado para você. Você pode perder tempo, você pode tentar enrolar, você pode tentar atrasar, mas você não vai conseguir fugir de Deus. Você deveria estar feliz com isso. Agora, a fuga, ela sempre parece que é uma oportunidade boa para você. Porque quando a clareza de Deus vem, e Deus te pede para fazer algo, e o Senhor deixa claro o que Ele espera de você, a primeira oportunidade que você vê, uma primeira porta aberta para você não fazer, parece ser muito boa. Assim como para Jonas pareceu que a porta daquele navio aberto era muito bom para ele. Ele não ia precisar pregar. Ou seja, eu já tinha te explicado que ele vai para Tarsis procurando o seu plano de aposentadoria, o seu plano de carreira agora através do bronze, do ouro, dos metais preciosos. Ele ia ser um grande investidor e estava tudo certo, está dormindo no porão, já levou a trouxa de roupa dele, pronto, agora eu vou ser empresário, eu vou fazer outra coisa da minha vida. Só que no começo, no meio do caminho, começa a dar tudo errado. Eu não sei se você já empreendeu alguma coisa e no meio do caminho deu tudo errado. Você fez plano, você disse, eu vou investir, não tem como dar errado. É impossível, o negócio é 100% dar certo. E no meio do caminho veio quase falência ou faliu. Eu não sei se você já passou por isso, ou viu alguém que passou por isso. Tudo começou a dar errado na vida de Jonas. Tempestade, barco se perdeu, os amigos jogou ele no mar, ficou sozinho, isolado. Pensa num tempo da tua vida agora que parece que as coisas começam a dar tudo errado. É confusão dentro de casa, é problema às vezes com os filhos, é dificuldade de caminhar, é a vida financeira apertada, às vezes uma notícia que você não estava esperando na saúde física, uma angústia emocional que você não tem explicação. Parece que as portas começam a se fechar de tudo que é lado, sabe? Parece que vai afunilando, vai apertando, parece que você está numa moenda, num moedor de carne, parece que você está... as azeitonas sendo prensadas para fazer azeite, parece que tudo está dando errado. Talvez
esse tempo de tempestade, onde as coisas pareçam estar dando errado, seja o tempo que Deus está usando para te levar de volta ao propósito dele para a tua vida. Porque talvez você não percebeu que aquilo que parecia estar dando certo, estava dando certo só para você, mas te levando para longe de Deus. Te fazendo mais arrogante, te fazendo menos dependente, menos humilde, sua vida de oração já não estava tão boa. Sua busca, você nem tinha todos os dias uma busca diária. Aí, não é que Deus é mau, que Deus vai punir a gente, mas Ele vai permitir, talvez, mecanismos de nos levar de volta à presença. E, geralmente, como que o ser humano ele começa a ficar um pouco mais quebrantado? Quando você toca na vida financeira dele. Tocou no dinheiro, tocou na vida financeira, apertou o camarada financeiramente, aí o negócio começa a ficar um pouco mais quebrantado. Deveria, tem gente que resiste ainda. Tem gente que às vezes está num deserto, está num momento de provação, está num momento de tempestade e não pede ajuda. E às vezes Deus tem para você nessa etapa que você aprenda a pedir ajuda. Não, eu sofro calado, eu não peço ajuda para ninguém. Não tem importância, tem mais um nível de fornalha. Uma hora Deus quebra a tua arrogância. Uma hora Deus quebra a tua soberba. Uma hora você vai ter que aprender. Me ajuda. Eu não consigo. Eu não tenho. Eu não posso. É maldade de Deus? Não. Ele está te ensinando. Ele está te preservando. Porque se Jonas tivesse sucesso de chegar até Tarsis, ele seria o maior empreendedor daquele lugar. Mas talvez ele iria para o inferno no final da vida dele. E o Senhor não vai permitir que você vá para o inferno. O Senhor não vai permitir que a sua eternidade passe num lugar que Ele não criou para você. Então, se aqui Ele tiver que sacudir você e tirar o que tiver que tirar para que você volte para Ele, Ele é um bom pai. Se você é pai e mãe, você sabe. Quando você corrige o seu filho, dói mais em você do que nele. Mas ele precisa de correção. Porque se você não corrigir o teu filho, ele cresce um adulto, ele vai apanhar no mundo. Sim ou não? Sim. A mesma coisa o Senhor, que é um bom pai, vai corrigir você. E se ele tiver que sacudir você, meu amigo, se ele tiver que balançar você por dentro, não é que Deus fica sentado no trono dele, sorrindo, vendo você chorar. Não. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele não quer um plano de sofrimento para você. Pois então, decida se render mais rápido. Decida se entregar mais rápido. Decida ouvir o que Deus tem para você mais rápido. Para que as fases de fornalha, desertos e tempestades passem na sua vida. Tudo bem? Aí a fuga parece ser algo bom. Só que tudo começa a dar errado. Mas aí Deus salva Jonas. Deus salva Jonas dele viver uma morte ali e ir para o inferno naquele momento. Olha a oração que Jonas faz. Ouça, ele é lançado no mar. O capitão com aqueles soldados, eles fazem uma oração antes. Diz assim, Deus, nos perdoe, mas a gente vai ter que jogar esse cara no mar. Até Jonas fugindo converte a equipe do capitão toda. Que a palavra do Senhor diz que quando eles jogam no mar e a tempestade começa a acalmar, eles dizem, não é possível esse cara servir a Deus mesmo. E eles fazem votos, eles se convertem. A equipe toda. Aí, Senhor, a gente vai ter que jogar ele no mar. Joga Jonas de volta ao mar. De volta não, no mar. Só que a gente acha que é assim, né? Joga Jonas no mar, o peixinho logo vem e belisca ele. Não foi assim que aconteceu. Agora imagina o desespero e a agonia que esse profeta vai entrar. Imagina. Alto mar, noite, ondas, tempestade. Você foi jogado agora sozinho no mar. Se tem uma coisa que eu tenho medo é do mar. Cruz credo. Ele começa agora, não tem mais nada, o navio está indo embora. Ó. Enquanto o navio está ali, dá aquela sensação. Eles vão jogar um bote, vai. Vocês estavam brincando, vocês não vão me deixar aqui não. Vocês vão embora mesmo? E o navio foi embora. Agora é escuro total.
Agora é alto mar, não tem nada. Ele começa a lutar pela vida. Começa a nadar, mas uma hora ele cansa. E agora Jonas começa a afundar. Imagina o desespero lutando pela vida agora. Olha a oração que esse cara faz depois que ele entra no ventre do peixe. Jonas foi levado a quase um momento de quase morto. Ele quase perdeu a vida nessa experiência. Olha o que ele fala para o Senhor. Capítulo 2, a oração de Jonas. Acompanha comigo se você pode. Então, na barriga do grande peixe, Jonas orou ao Eterno. Desesperado em profunda angústia, orei ao Senhor e ele me respondeu. À beira da morte, ele está afundando. Clamei socorro e ouviste o meu grito. Jogaste-me lá no fundo, bem no coração do oceano. Não foi rapidinho que o peixe engoliu, não. A não ser que havia a visão panorâmica na barriga do peixe. O peixe engole ele aqui na superfície, e aí é de vidro, né? Ele vai no fundo vendo, dando uma voltinha no fundo do mar. Se ele está narrando o fundo do mar é porque ele esteve lá. Foi afundando e foi agonizando, foi afundando e foi agonizando, foi afundando e foi agonizando. Imagina o desespero. Foi afundando e foi agonizando. Deus, socorro. Socorro. Jogaste-me lá no fundo, bem no coração do oceano. As ondas imensas e fortes romperam-se sobre mim. Eu disse, eu fui lançado fora, eu fui banido da vista do Senhor. Eu nunca mais porei os olhos no teu santo templo. Sufocaram-me as águas do oceano e cercou-me de todos os lados o abismo. E as algas marinhas envolveram a minha cabeça. Meu Deus! Desci até onde os montes lançam raízes. Tão fundo quanto podia ir, onde para mim as portas se fechavam para sempre. Ele está vendo a morte. Mas tu me tiraste com vida da morte, ó eterno meu Deus. O que está acontecendo, eu vou terminar o texto, mas o que está acontecendo é o seguinte, quando ele diz, eu não quero, Senhor, ouvir a tua voz, eu vou me dispor para ir para outra direção da tua vontade, ele lança de sobre ele a capa do propósito. Ele arranca de sobre ele aquilo que o guardava, a unção de Deus, o propósito de Deus na vida de Jonas, o chamado, ele joga fora. E não é que Deus não amava Jonas, Deus amava Jonas, mas quando você está fora do propósito da voz de Deus, você corre o risco. Você se entrega à atmosfera que o mundo está e o mundo jaz no maligno. Então não é que Deus não livrou fulano, não é que Deus não guardou Beltrano. É que talvez estava fora do propósito da voz do Senhor. Jonas agora está na angústia da alma dele, na angústia do coração dele afundando, vendo o terror diante dos olhos dele. Ele diz, Senhor, se o Senhor me der mais uma oportunidade, eu me arrependo do que eu tinha feito. Eu volto para o teu propósito. E às vezes a gente só precisa dessa oração. Jesus, eu fiz muita loucura. Eu resisti à tua voz, eu não quis te obedecer, eu quis viver os meus planos, criei meu plano de carreira, minha aposentadoria. Eu quis desistir. Mas eu pude experimentar por um pouco tempo que não vale a pena viver longe do Senhor. Se o Senhor me perdoar e me restaurar, eu quero hoje voltar ao teu propósito. Foi a oração que ele fez. E quando Deus envia o grande peixe, olha o que acontece. Mas tu me tiraste com vida da morte, ó eterno meu Deus. Quando a minha vida estava por um fio, eu me lembrei do Senhor. E a ti chegou a minha oração, ao teu santo templo. Aqueles que adoram deuses forjados se afastam do único amor verdadeiro. Mas eu adoro a ti, ó eterno, e canto de gratidão, e eu vou fazer o que eu prometi, porque a salvação a ti pertence, ó Eterno.
Logo em seguida, e Deus ordenou ao peixe para vomitar Jonas. Uma oração trouxe ele de volta. Afundando, morrendo, agonizando. Se ele morre ali, ele é para o inferno. Ele estava fora do propósito de Deus. Agora ele diz, não, Senhor, não é isso que eu quero, não. Eu quero voltar, eu quero recalcular a minha rota. Eu quero voltar a fazer o que o Senhor tem para mim. Eu entendi, Senhor, deu tudo errado o que eu tinha planejado. Então tá bom, eu quero o teu chamado, a tua vocação, a tua palavra. Eu quero o que o Senhor estabeleceu para mim. Senhor, eu me arrependo. E se o Senhor puder me perdoar, hoje eu entrego totalmente a minha vida para o Senhor. Quando ele estava quase desfalecendo, fechando os olhinhos e afogando, veio então o grande peixe e o tomou. O grande peixe que Deus usou. Se é baleia ou se é grande peixe, não sabemos, está ali. Se foi Leviatã, que levou Jonas para dar uma voltinha nas profundezas do orgulho, não sei. Grande peixe engoliu ele e foi usado para encurtar a fuga, para levar Jonas de volta ao propósito. Deus protegeu Jonas da morte. O grande peixe que Deus enviou não foi para punir ele, foi para salvar ele de ser afogado e de ir para o inferno. Porque ele orou. Agora, qual o grande peixe que Jesus vai usar para você hoje? Nesse tempo da tua vida, para você voltar ao propósito que Ele tem para você. Qual vai ser o meio de condução que Deus vai usar para você voltar ao propósito que Ele tem para você? Alguns voltam ao propósito com notícias que não estavam esperando. Outros voltam ao propósito com uma pregação como essa e diz, Senhor, tá bom, eu entendi. Estou aqui, estou disposto a fazer o que tiver que ser feito. Eu te amo. E eu não quero responder ao chamado por medo de ir para o inferno, medo de... Não, mas porque antes eu não estava com o meu coração voltado para ti, mas eu quero te dar o meu coração hoje. Jesus tem um grande peixe para cada um de nós. Para te levar de volta para o teu propósito. Para levar você de volta para o plano que Ele tem para a tua vida, para a tua casa. Aquilo que Ele estabeleceu para você. Agora, Deus ele não vai te impedir de fugir da vontade dEle. Mas Ele vai te impedir de se perder. Se você quiser fugir do plano dEle para você, é um direito seu. Se você quiser fugir da vontade, da clareza que Ele tem te pedido nesse tempo, nesse início de ano, talvez Ele falou com você em janeiro e você não entendeu. Talvez Ele falou com você em dezembro e você não entendeu. Talvez você sabe o que tem que fazer e você meio que passou despercebido. Se você quiser fugir, Ele não vai te impedir. Ele é um bom pai. Assim como aconteceu com o filho pródigo. Lembra? Haviam 2 filhos, o mais velho e o mais novo chega para o pai e diz, pai, eu quero ir embora. Em nenhum momento o pai discutiu. Ele disse, tá bom, meu filho, pega as tuas coisas, pega a tua herança, Deus te abençoe. Vai. Mas quando chegou lá fora, que ele gastou tudo que tinha, que ele perdeu tudo que tinha, que ele viu que o mundão não é isso tudo que ele imaginava, e que ele começou a desejar comer a comida dos porcos, ele diz, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu tenho casa, eu tenho pai, eu tenho família, eu tenho irmãos, eu tenho a mesa. Por que eu estou nessa situação que eu estou? Vou voltar. E quando ele volta, ele encontra o pai na porta da cidade, de braços abertos, esperando ele voltar. O que eu quero dizer com tudo isso é que não importa quantos milhões de passos você deu para longe da presença. Basta um passo e uma oração de arrependimento para você voltar. Eu não estou falando para pessoas que não conhecem a Cristo somente, não. Eu estou falando para cristãos de 20 anos de caminhada. 10, 15, 30 anos, não importa quanto tempo você tem de convertido, importa quanto tempo desses anos você passou obedecendo. E não importa se você criou para você plano de carreira, plano de fuga, se você foi para Tarsis, entrou em navios, tempestade bateu, deu tudo errado. Se hoje existe um clamor no teu coração, uma oração de arrependimento, dizendo, Senhor, eu quero o teu plano. Eu me rendo, eu quero o Senhor.
Esse ano de 2026 eu quero viver a tua vontade para minha casa, Senhor. Então, uma oração e um passo te faz voltar ao plano do Senhor para a tua vida. Se você desejar isso, isso é possível nessa noite. Qual o passo que você precisa dar hoje? Qual o pecado que você precisa de ajuda hoje para deixar? Qual é o motivo da tua angústia hoje? Agora, quando a gente está no propósito do Senhor, não é que tudo vai dar certo. Não. As pessoas que estão no propósito também têm luta, viu? As pessoas que estão indo para a direção correta, elas também têm luta. Elas também enfrentam tempos difíceis. Mas, dentro da voz do Senhor, é uma luta diferente. Você já viu isso? Em Tarsis, é uma luta sozinho. É uma tempestade que parece que Deus foi embora. A coisa é difícil. Aqui em Nínive, o tempo difícil continuou. Mas é uma presença que te consola. É uma presença que te enche, que você não tem explicação. É uma paz que excede o entendimento. Não é que, eu obedeci a voz de Deus, agora eu ganhei $1 milhão. Não é isso que eu estou falando. Não é teologia da prosperidade. Talvez a luta continue no trabalho, talvez, mas aqui dentro algo mudou. Talvez a luta continue dentro de casa, vai ter guerra, vai, mas agora você tem seu quarto de oração, a presença do Senhor te ouvindo. Agora você é um intercessor, agora os ambientes começam a mudar através da tua vida de oração. É uma luta diferente, até a luta com Jesus é mais gostosa. Até as batalhas com Jesus são mais divertidas. Coisa terrível é você enfrentar leão sem Jesus. É você enfrentar Golias sem Jesus. Tenta, vai lá, tenta derrubar ele. Tenta mudar a tua vida financeira sem Jesus. Tenta mudar o teu casamento sem Jesus. Tenta mudar os teus filhos sem Jesus. Tenta! João capítulo 15. Sem mim, nada podeis fazer. Tenta. Agora, com Jesus, tudo posso naquele que me fortalece. Jonas volta ao propósito. O peixe cospe ele na praia. Ele enxuga, tira a baba da cara e diz, bora pregar. Já que o Senhor me deu uma nova oportunidade, vamos pregar. Eu tenho uma raiva e uma inveja de Jonas. Aquela cidade, no final do capítulo 4, vai dizer que haviam 120 mil homens. 3 dias levava para percorrer toda a Nínive. 120 mil pessoas. E esse camarada, ele fez uma pregação com 5 palavras. Ainda 40 dias, Nínive será destruída. Acabou. Está no texto. Primeiro dia, ele chega da praia, da cidade. Ainda 40 dias, Nínive será destruída. Ainda 40 dias, Nínive será destruída. Ele só falou 5 palavras. A palavra do Senhor diz que o rei se jogou no chão, vestiu um pano de saco. O rei colocou um decreto. Nem os animais vão beber água e comer, nós vamos fazer jejum. 120 mil pessoas de cara no chão, por causa de 5 palavrinhas de um homem que voltou ao propósito. Ele não precisou fazer seminário, curso de oratória, pregar 2 horas. Ele não precisou se esforçar. Está entendendo? Está entendendo? Dentro do propósito, ele não precisou mais se estrupiar todo. 5 palavrinhas dentro do propósito é o suficiente para Deus entrar em ação. Só porque você está entendendo o propósito de Deus para a tua vida. Que raiva que me dá, né? Imagina, 5 palavras você faz uma cidade se render. Mas nunca foi Jonas. Sempre foi a unção do propósito que havia sobre ele. Há uma unção de Deus para a tua vida que você precisa entender. Não é você que vai se esforçar somente. É claro que o teu esforço tem a parte. Sim, você tem que estudar, tem que trabalhar, óbvio. Você não vai ficar em casa pedindo para Deus mandar cair do céu dinheiro. Não é isso. Mas é você se preparar, estudar, trabalhar, mas saber a unção de Deus é quem vai entrar em ação agora.
Porque eu já tentei administrar a empresa do meu jeito, não deu certo. Agora Jesus vem administrar no meu lugar. Eu já tentei conversar no meu casamento, não deu certo. Jesus vem conversar com a gente agora para dar certo. Agora, o propósito, só porque você se arrependeu, voltou, está entendendo, está ouvindo a voz de Deus, a unção do Espírito faz com você. E te leva de volta ao propósito. Aleluia. Eu gostaria de orar com você hoje, em cima desse entendimento. Talvez alguns de nós precisam voltar nessa noite para o propósito. Para ouvir a Deus. Talvez alguns de nós precisam parar de ser resistentes, de querer as coisas do teu jeito. Talvez alguns de nós precisam parar de abrir fuga, sabe? Aquela fuga silenciosa que a gente faz de vez em quando. Fugir espiritualmente, emocionalmente, geograficamente. Achar que a gente precisa... Você não precisa de nada mais. Sabe que você precisa, junto comigo nessa noite, de arrependimento. Você precisa se arrepender. Você precisa voltar para Jesus. É isso que você precisa. Você precisa acordar todos os dias com Jesus sendo o Senhor e Salvador da tua vida. Ah, mas pastor, mas está difícil demais lá em casa, eu estou no meio dessa tempestade, o barco está rachando no meio. Chama Jesus. A luta com Jesus é mais saborosa. Os leões com Jesus, eles cantam e dançam, ciranda, cirandinho. É verdade. Lembra de Daniel na cova dos leões? Joga esse velho lá para ele morrer. Entra Daniel na cova dos leões, fala, qual é a paz do Senhor, beleza? E estava lá, ciranda, cirandinha, vamos todos cirando. Não aconteceu nada. Jesus estava com Daniel. Mas ele também não estava místico não, tá? Ele estava certeiro da comunhão dele com Deus. Se o leão me comer, estou perante a face do Senhor. Esses homens aprenderam o que Paulo aprendeu. Para mim, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Quiser matar, mata logo. Que eu estarei perante os olhos do Senhor. Vou ver ele mais rápido. Mas enquanto eu estiver vivo, servir ao diabo, não vou. Não vou. Me prostrar perante Baal, não vou também não. Enquanto eu estiver vivo, eu vou lutar para cumprir a boa palavra que o Senhor quer de mim, o propósito que Jesus quer de mim, o que Jesus me chamou para fazer. Ah, mas você, alguns falam assim, né, já ouviu assim, ah, mas você está velho, você está velha, não tem mais ministério não. Isso é bom. Enquanto você estiver vivo, você tem missão nos teus ossos, bora arregaçar essas mangas e trabalhar para Jesus. Tem pessoas nessa cidade que não vão conhecer Cristo através do pastor Felipe, mas vai ser através de você no teu trabalho, na tua empresa, do jeito que você adora Jesus lá fora. Vamos lá, meu amigo. Vamos lá, o ano começou e está na hora de você se arrepender e voltar para Jesus hoje. Está na hora de você ser homem de oração hoje, mulher de oração hoje, a partir de hoje. De chegar na tua casa hoje à noite, levantar as tuas mãos e declarar: a partir de hoje seja estabelecido um novo tempo do Senhor na minha casa. Está na hora, meu amigo. Está na hora. Essa cidade vai experimentar o maior tempo de avivamento que você já viu. Essa cidade vai experimentar o maior mover do Espírito que você já viu. Eu estou te garantindo e te prometendo. A cidade de Vassouras vai experimentar o maior mover do Espírito que você já viu. E vai começar com homens e mulheres posicionados que de fato não têm a sua vida como preciosa, mas se entregaram a Cristo. E que decidiram, Senhor, que a minha vida seja uma homenagem para o Senhor todos os dias. Aí sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco, alguns minutos, a gente vai voltar para Jesus, todo mundo. Vai fazer uma oração de arrependimento bem sincera. Sabe o que acontece? O Espírito Santo vai começar a te encher, te tomar. Você vai ficar mais feliz. Sabe o que vai acontecer? Você vai chegar em casa, vai começar a te dar vontade de ler Bíblia, vai começar a te dar vontade de voltar para o teu quarto de oração. Sabe o que vai acontecer? Você vai colocar um louvor para ouvir, você vai voltar a chorar, você vai voltar a sentir Deus na tua casa.
Porque uma oração de arrependimento liga você na tomada do céu de novo. Faz você sentir de novo aquele fogo do início da tua caminhada novamente. Faz você se lembrar da boa palavra que Jesus te deu. Você precisa lembrar da palavra que você carrega. Lembra Lucas capítulo 24? Depois que passa ali um pouco os discípulos a caminho de Emaús, na verdade tem aquelas mulheres que vão ao túmulo procurar Jesus, lembra? E o anjo diz, por que tu procura dentre os mortos aquele que vive? As mulheres estão no ambiente de túmulo. Túmulo é para enterrar. Enterra sonho, enterra ministério, enterra planos, enterra saúde, enterra vontade de viver, enterra amizade, enterra discipulado, enterra túmulo. Mas, quando o anjo lembra elas da palavra, por que vocês procuram dentre os mortos aquele que vive? Elas olham uma para a outra e dizem, é verdade, ele disse que iria se ressuscitar. Quando você lembra da palavra, você sai do ambiente de enterro. Quando você lembra da palavra, você sai do túmulo automaticamente. Você precisa lembrar o que o Senhor entregou a você. Seja por profecia, por oração, no teu espírito, o teu coração que queima, você é filho de uma palavra. E está na hora de você sair do túmulo. Está na hora de você viver o que Jesus tem para você. De uma vez por todas. Vamos orar um pouquinho? Há uma graça de Jesus sobre nós. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos e deixa Jesus visitar você. Deixa a graça de Jesus abraçar você. Deixa a graça de Jesus ir atrás de você agora. Vamos lá. Eu te persigo como teu bom pastor, diz o Senhor. Como aquele bom pastor que deixa as 99 segura e vai atrás daquela que se perdeu, eu vou atrás da sua alma nessa noite. Eu sou o teu bom pastor. Eu sou o teu bom pastor que não desiste de você. Eu sou o teu bom pastor que já afirma no teu espírito nessa noite. Saia do túmulo. Saia de ambientes de sequidão. Assim como eu fiz com Jonas, o meu servo, assim o meu carinho com você nesse tempo tem te preservado, diz o Senhor. Eu enviei este grande peixe para te levar de volta ao meu propósito, para te levar de volta a cumprir a minha boa palavra. Não tenha mais medo. Não tenha mais medo do tempo que se passou. Vamos lá, você está de volta ao meu propósito. Você está de volta à minha boa palavra. Você está de volta ao meu tempo propício para a tua vida. Eu sou o teu bom pastor. Eu vou atrás do teu coração. Eu não vou deixar você se perder, filho. Filha, talvez você quis sair com a sua herança. Você desejou se alimentar com o alimento dos porcos. As coisas da minha casa pararam de te interessar. As coisas da minha casa começaram a te deixar enfadado, cansado. Mas eu tenho renovo de espírito para você. Eu tenho renovo de unção para você. Eu tenho renovo de amor, de esperança, de visão para você. Eu só preciso do teu arrependimento. Uma oração é capaz de te levar de volta ao plano do Senhor. Fale com Jesus nessa noite.